Boa noite. No programa desta terça-feira, a gente fala sobre política e eleições com Tibúrcio Marinho, radialista da TCM 98 FM. E ainda, Justiça condena Rosalba Ciarline e Carlos Augusto por mais 2 por esquema de propina. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha a partir aqui de Mossoró, mas você que nos assiste no Alto Oeste, no Oeste, no Vale do Açu, Natal. Hoje, especialmente você que é ouvinte do Tibúrcio Marinho, a gente vai conversar ao vivo, por meio virtual, aqui com o radialista do meio-dia TCM, aí da 98 FM de Apodi, Tibúrcio Marinho, que está conectado conosco, vai falar sobre eleições políticas, sobre as articulações que estão acontecendo a partir do interior do Rio Grande do Norte. Pois é, o interior, mais uma vez, aí mostrando que essas conversas são importantes aqui da base, né? Porque muito político lá da capital, por vezes, esquece do interior. E a gente vai saber como é que está esta conversação aqui também para este lado de cá da Reta Tabajara, né, Tibúrcio? Daqui a pouquinho a gente inicia aqui o nosso bate-papo. Antes tem informação e você participa, viu? Mande aí a sua mensagem. Tem o Instagram, tem o WhatsApp, 988028941, também o @Cenário Político TCM, tá bom? Quero a sua interação. Bem, o Ministério Público Federal, o MPF, obteve a condenação da ex-governadora Rosalba Ciarline, do partido DEM, à época, de seu marido Carlos Augusto Rosado e de outros envolvidos por propina na obra da Arena das Dunas, construída para a Copa de 2014. O esquema foi revelado pela Operação Mão na Bola, de 2019, que mostrou o pagamento de vantagens indevidas pela construtora OAS, atual Coesa, a agentes públicos e sindicato, por meio de contratos fictícios e superfaturados para garantir o contrato da parceria público-privada e evitar greves. Além do casal, foram condenados Luciano Silva, ex-dirigente do Sindicato da Construção Civil, e Demétrio Torres, secretário da Copa. As penas incluem restituição de valores, multas equivalentes, suspensão de direitos políticos por 14 anos e proibição de contratar com o poder público. A OAS também foi punida com multa e sanções administrativas. O MPF recorreu para aumentar os valores das multas e ressarcimentos para até R$1.280.000, no caso da construtora. Além de pedir a perda de função pública, inclusive com possibilidade de cassação de aposentadoria para Luciano Silva e Demétrio Torres. Segundo o MPF, a Receita Federal detectou despesas muito acima da renda declarada, indício de uso de recursos ilícitos. O procurador Igor Pessoa afirmou que as operações financeiras foram feitas de forma fracionada para driblar o controle do COAF. Portanto, aí, mais uma condenação, né, com relação a este assunto. E a gente tem aqui a nota da defesa da ex-governadora Rosalba Ciarline. Os advogados de defesa da ex-governadora e seu marido, Carlos Augusto Rosado, e do ex-secretário Demétrio Paulo Torres, divulgaram nota à imprensa contestando a decisão da Justiça Federal que condenou os clientes por improbidade administrativa no caso da Arena das Dunas. De acordo com a nota, a sentença não reconheceu qualquer desvio de recursos, nem apontou sobrepreço na obra do estádio. A defesa sustenta que, sem superfaturamento, não havia margem para a geração de Caixa 2, afastando a principal acusação levantada pelo MPF. Os advogados afirmam ainda que a condenação se baseia em relatórios frágeis e delações contraditórias, já questionados no STF, o Supremo Tribunal Federal, e que a decisão contém vícios que tornam suas conclusões insustentáveis. Por isso, foram apresentados embargos de declaração pedindo anulação da sentença por omissões e contradições, além do reconhecimento da incompetência da Justiça Federal e a remessa do processo para a Justiça Estadual. Na nota, a defesa reforça a confiança na Justiça, afirmando que reconhecerá a fragilidade das acusações comprometedoras da honra, da trajetória pública e da vida pessoal dos clientes. A manifestação é assinada pelos advogados Alexandre Henrique Pereira, Ezequias Pegado Cortez Neto e Paulo de Tarso Fernandes. Está aí, portanto, nota encaminhada e a gente acompanhando mais essa situação aqui por Mossoró.
Bem, nós temos aqui... Vamos iniciar aqui a nossa entrevista e a gente vai trazer mais informações. A gente tem uma inauguração de uma unidade de educação infantil aqui em Mossoró, mas antes a gente começa aqui o nosso bate-papo com o Tibúrcio Marinho, que está conectado conosco direto de Apodi. Tibúrcio é radialista da Rádio TCM 98 FM. Tibúrcio, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa ao vivo, né, por meio virtual, aqui com a TCM. Como é que você tem observado essa movimentação da política no interior? A gente tem percebido as conversas na capital, aquele diálogo com os presidentes das siglas, mas como é que você tem visto já esta pré-campanha nos municípios aqui do interior potiguar? Boa noite. Boa noite, Vandolfo. Boa noite aos nossos telespectadores, todos aqueles que acompanham o cenário político. Olha, Vandolfo, a movimentação no interior, essa movimentação política, a gente diz que não para, né? E o político que se preza, ele não deixa para fazer a movimentação política apenas naquele ano que antecede a eleição. E eventos que acontecem semanalmente, nós tivemos recentemente eventos em Mossoró, eventos também em Pau dos Ferros, e que é um prato cheio, principalmente para os políticos do interior, aqueles que buscam o apoio do eleitor, aqueles que buscam fortalecer suas bases, e isso a gente acompanha no dia a dia. Aquela história de que a política se faz da reta Tabajara para frente, me parece que essa história está ficando um pouco para trás. Tanto é que nós estamos vendo aí o fortalecimento da Assembleia Legislativa, de deputados. Nós temos aí vários deputados do Alto Oeste. Nós temos hoje o deputado Neil Diógenes de Apodi, Ivan Nilson do Baraúna, deputado que é Reginaldo do Alto Oeste, Bernardo Amorim, o deputado e vários outros deputados que compõem a Assembleia Legislativa, que hoje estão aí praticamente residindo no interior e fazendo política também na capital. Então, para aqueles que pensam que a associação para 2026 só começa no ano que vem, eu diria que há muito tempo já estamos em pré-campanha. Essa pré-campanha, Tibúrcio, na sua percepção, acontece para os cargos do Legislativo ou do Executivo também, ou melhor, da proporcional e majoritária, porque a gente tem que separar, porque a eleição para o Senado é uma eleição majoritária, né, para a atuação no Legislativo. Como é que você tem percebido isso? É a turma do Legislativo que está correndo agora atrás dessa articulação do voto, ou a turma do Executivo ou das majoritárias estão também aí gastando já a sola de sapato? É muito comum que os deputados estaduais ou até aqueles pretensos candidatos, não só aqueles de mandato, eles andem mais. Eles busquem as suas bases, principalmente em finais de semana, em todo tipo de evento que existe. Mas eu diria também, Rodolfo, que os que pretendem disputar tanto a eleição para o Senado, Câmara Federal e até para o governo do Estado, também estão se movimentando. Nós tivemos aí um dos pré-candidatos, o secretário Cadu, que também esteve se movimentando, esteve em Mossoró, esteve em Pau dos Ferros, inclusive em contatos com a prefeita da cidade de Pau dos Ferros, Mariana, que é apontada por muitos como a candidata ideal para compor a chapa numa eventual candidatura do Cadu, e também aqueles que pleiteiam o Senado, como é o caso da própria governadora Fátima Bezerra, que deverá, se as coisas não mudarem, se os rumos não mudarem, a direção dos ventos da política não mudarem de posição, deverá se afastar do governo a partir do ano que vem para disputar o Senado e voltar ao Senado. Assim também como o próprio Espírito, que é senador de mandato, e também a senadora que hoje pretende se reeleger, né, a senadora que é a esposa do prefeito lá da cidade de São Gonçalo, e para muitos é um nome forte e pode também ser reeleita. Bem, foi inaugurada nesta terça-feira a Unidade de Educação Infantil Delza Matilde de Lima, no bairro Cidade Oeste. Às margens da RN-117, na altura do Cidade Oeste, o momento hoje foi de felicidade para aqueles que necessitam do suporte escolar na região. Seu Luiz é agricultor no sítio Panela do Amaro, próximo ao conjunto, na zona rural de Mossoró.
e celebrou o fato de agora poder contar com a Way mais próximo de casa. Fica muito feliz porque a gente sabe que o início do cidadão é a educação. E a gente ficou muito feliz, né, aqui ter abrido a Way no Cidade Oeste para nossos filhos, né, e de todos que moram aqui ao lado, né, que a gente estava precisando, né. Antes da inauguração da Way no bairro, as crianças da região precisavam se deslocar para conseguir estudar. Essa realidade foi comum para a Cláudia, com a primeira filha dela, que frequentava a Way em outro local. Agora, o momento é diferente para o segundo filho da moradora da região, já que o pequeno pode ir para a escola pertinho de casa. Eu fico muito feliz, tanto que eu saí do bairro, fui morar em outro lugar e quando eu voltei, eu optei por deixar ele esperar a escola abrir para começar a estudar aqui. Eu não quis colocar ele na outra porque eu sabia a dificuldade que era, então eu esperei abrir para colocar ele aqui. Com a presença de pais, alunos, membros da comunidade escolar, servidores e autoridades, a Unidade de Educação Infantil Delza Matilde de Lima foi inaugurada nesta terça-feira. O prefeito Alisson Bezerra celebrou a inauguração do novo espaço educacional para as crianças do Cidade Oeste. Então, Mossoró tinha um déficit muito grande de vaga em creche. Esse déficit não é só da cidade de Mossoró, mas ele, infelizmente, ele é um dado que acontece em outras cidades a nível de país. O fato é que esse ano em Mossoró nós conseguimos ampliar substancialmente a quantidade de vagas. Então, todas as regiões, que eram regiões sem cobertura de creche, nós conseguimos chegar ampliando espaço, criando novas unidades e também fazendo com que a gente tivesse, assim como a gente está chegando aqui na região do Cidade Oeste, entregando uma oferta importante de vagas. A Unidade de Educação Infantil Delza Matilde de Lima passa a ser a 41ª Way localizada em Mossoró. Com 3 salas climatizadas e 114 novas vagas para os estudantes, a expectativa é de que a Way possa fornecer todo tipo de suporte educacional infantil para os moradores e a população de Cidade Oeste e arredores. Nós já estamos com 50% da capacidade ocupada, né? Informamos a população que as matrículas permanecem abertas, só procurar ou a Secretaria da Escola ou a Secretaria Municipal de Educação para fazer a matrícula e já vir aqui para a unidade. Tá aí, portanto, mais uma inauguração, a gente acompanhando, né, esta agenda administrativa do prefeito, sempre com uma inauguração, escola, UBS, algum anúncio importante, né? A gente entende muito bem, né, toda esta dinâmica, rotina de gestão que envolve política e, claro, fique de olho aí, porque isso pode apontar para 2026, que é o assunto da nossa entrevista aqui com o Tibúrcio Marinho. Mas antes de a gente voltar, tem na verdade tem uma audiência pública e tem uma solenidade. Vamos acompanhar um convite do vereador Vladimir Cabelo de Negro, que vai realizar uma audiência pública na sexta-feira lá no Jucuri. Acompanhe. Protocolamos na Câmara Municipal de Mossoró uma audiência pública da Estrada do Cajueiro, né, a BR-437. É uma BR que há 70 anos se espera, né? Se espera que seja de fato, saia do papel. Então convocamos todos os políticos, né, do Rio Grande do Norte, toda a sociedade, né, Mossoró, Baraúna, Apodi, Felipe Guerra, toda a região que está em torno dessa grande obra, que venha participar, né? Sexta-feira, dia 19, participar desse grande momento. Esperamos, né, unir força, né, imprensa, mandato e toda a classe política do Rio Grande do Norte, toda a sociedade, que a gente venha, de fato, tirar essa BR-437 do papel, né? Vai ser lá na escola do Jucuri, a partir das 9 horas da manhã. Então, vamos realmente levar essa discussão para que a BR seja, de fato, concluída, né? Porque quando não se tem estrada, não se tem desenvolvimento e os produtores, enfim, quem precisa fazer essa travessia sente muita dificuldade. Bem, e o vereador Jailson Nogueira anunciou uma solenidade do Dia do Soldado, que vai acontecer na quinta-feira na Câmara de Mossoró. Acompanhe. Quinta-feira nós vamos realizar o Dia do Soldado, que foi dia 25 de agosto, mas como aqui tem que botar no calendário e tinha as outras audiências na frente, quero convidar todos os militares, toda a população de Mossoró para se fazer a presença aqui na Câmara Municipal, para que possamos dar um abraço a cada soldado, tanto do Brasil como do nosso estado, especial
os soldados de Mossoró. O que é que isso representa para o senhor, que também é militar? Isso é uma questão de muita felicidade. Homenagear, fazer uma sessão solene aos nossos irmãos de farda, para ter o reconhecimento de uma sociedade. Porque o trabalho de um policial, de um soldado não significa na graduação, é soldado de soldado, é todo soldado até coronel. Porque a nossa missão é proteger e servir. E só protege e serve quem ama a sociedade. Então a Polícia Militar faz isso com muito carinho, muito amor a toda a população do Rio Grande do Norte, por que não dizer da nossa cidade de Mossoró. Várias homenagens e reconhecimentos serão concedidos durante esta solenidade, que está agendada para quinta-feira, 9 horas da manhã. Então, quinta tem sessão solene lá na Câmara e na sexta-feira audiência pública lá no Jucuri. Anote aí na agenda, tá bom? No próximo bloco a gente traz informações da sessão de hoje da Câmara de Mossoró. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com o Tibúrcio Marinho, direto lá de Apudi. Tibúrcio que apresenta o Meio-Dia TCM lá na Rádio 98 e acompanha de perto a política aqui no interior. Tibúrcio, a política aí em Apudi, ela é especial, né? Porque Apudi traz aí personagens que de fato vão compor o cenário do próximo ano, e a gente percebe aí o ex-prefeito Alan Silveira, que já compõe o governo Fátima Bezerra, deverá continuar na gestão Walter, né, quando ele assumir, mas a gente tem outros nomes, como o deputado Neilton Diógenes, é um dos poucos municípios aqui do RN que conta com um deputado estadual. Como é que está essa relação entre Neilton, Alan, também o prefeito Sabino e essa conjuntura de Apudi que deverá se repetir, né, em outras cidades com relação à divisão de palanques? Como é que se observa aí no município? Pois é, Ronaldo, essa questão do palanque, ela é uma coisa notória, porque, como você muito bem falou, hoje o Alan Silveira, que é dos quadros do MDB, ele, aliado de Walter, deverá ser o governador a partir de abril do ano que vem. E, por outro lado, acho melhor sem fone. O deputado Neilton Diógenes, vamos tentar aqui sem fone. O deputado do Neilton já assumiu, né, de fato, um apoio ao prefeito de Mossoró, caso ele venha a ser candidato ao governo do estado nas eleições do ano que vem. Mesmo apoio ele já expressa o prefeito de Apudi Sabino, que é feito do MDB. Então, realmente é uma engenharia, né, que precisa a gente ver como vai ficar. Até porque, para muitos, não seria surpresa caso o agora secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Alan Silveira, pudesse assumir uma candidatura. Ontem mesmo, eu estive conversando com Alan Silveira, dentro do nosso Meio-Dia TCM, e falava dessa possibilidade. Ele disse que convite é o que não falta. E o que a gente sabe é que Alan tem transitado muito bem no meio político do Estado, visitando municípios, levando, inclusive, novos programas da SEDEC a vários municípios do Estado. E Alan, ele é esse político muito habilidoso, que é uma das grandes apostas do MDB, talvez até para as eleições do ano que vem, que poderia estar aí disputando uma vaga não só para a Câmara Federal, mas também para a própria Assembleia Legislativa. Então, é uma engenharia que, para muitos, a gente vai precisar ver como vai acontecer, porque o próprio prefeito Sabino, que já declarou apoio ao prefeito de Mossoró, caso ele venha a ser candidato, pertence também aos quadros do MDB. Pois Tibúrcio, e quando a gente percebe esses movimentos, né, de um lado um apoio declarado, mas que não é o mesmo apoio que se segue no comando da sigla, e a gente tem também a disputa ao Senado, né? Nós temos a governadora Fátima, Stevenson, Zenaide, tem também os candidatos à Câmara dos Deputados, e pelo que eu percebo, a Apudi vai ser justamente a repetição do que vai acontecer em outros municípios, né? Por exemplo, o apoio
a Stevenson e a Fátima, ou a Zenaide e a Stevenson, Fátima, enfim, essa divisão de palanques. Mas isso, claro, a gente vai ter que aguardar, né, essas conjunturas, essas articulações todas. Porém, tem esse personagem aí da política de Apodi, que é o deputado Neilton. Deputado Neilton, que hoje, ao que parece, integra a oposição, e aí a prefeitura, o prefeito Sabino, enfim, pode levar esse apoio governista aí de Walter. Como é que você percebe essa ligação, inclusive, do deputado com aí o chefe do executivo de Apodi e, claro, a liderança, Alan Silveira? Olha, hoje existe um compromisso que foi antecipado, creio que esse compromisso ele foi acertado nas eleições do ano passado, do apoio de Alan Silveira e também do prefeito Sabino à candidatura de Neilton Diógenes à reeleição. Mas, exatamente devido a essa diversidade, essa variedade de opções e de palanque, isso talvez possa mudar. Por quê? Com a ascensão de Walter Alves ao governo do Estado a partir do ano que vem, passaria o prefeito Sabino a ser liderado do próprio governador e também do secretário Alan Silveira, que hoje é uma das peças-chave do vice-governador Walter Alves. Então, a gente não sabe como seria esse comportamento, como eu falei anteriormente, porque já existe uma definição expressa do prefeito Sabino de apoio a uma eventual candidatura do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que é apoiado também pelo PP do deputado Neilton Diógenes. Então, é realmente uma situação que a gente fica procurando os dias virem para que a gente possa ver as definições. O prefeito Sabino já havia declarado apoio a Zenaide e também a Stevenson. Me parece que o apoio a Zenaide recuou nesses últimos dias e, muito provavelmente, o prefeito Sabino também deve fechar com o apoio aí à governadora Fátima Bezerra para o Senado, ela que tenta voltar ao Senado e que muito provavelmente deverá se desincompatibilizar do cargo de governadora a partir de março, abril do ano que vem. Tibúcio, e como é que está a oposição aí em Apodi? Porque a oposição é dos vermelhos, né? Ou do PT, que hoje estão juntos a nível de Estado, né? PT e MDB estão juntos. Existe uma particularidade que a Apodi aí ainda existe essa divergência partidária. E a oposição tem se movimentado como aí em Apodi? A oposição está muito calada. Inclusive, amanhã, vou tentar arrancar alguma coisa disso aí do último candidato pela oposição, foi Giliardi Oliveira. Ele vai estar comigo amanhã no meio-dia TCM. Vamos conversar, porque recentemente o Giliardi esteve aí conversando com o prefeito da cidade de Mossoró, Alisson Bezerra. E do cunho político estadual, Aguinaldo Fernandes, que foi o candidato a vice com Giliardi, é aliado da governadora e, obviamente, é aliado de Walter Alves, que é aliado do prefeito. Para você ver como há um quebra-cabeça. A oposição tem se mantido muito calada, muito serena, mas eu creio que com o calor das eleições que se aproxima, a tendência é que a oposição de Apodi também possa movimentar-se, visto que a própria oposição também apoia Bernardo Amorim, que recentemente declarou apoio ao MDB. Você veja como vai ficar esse jogo, né, dentro toda essa armação que a gente está vendo se formando para os próximos dias, que vai ser exatamente essa composição para as eleições de 2026. Bem, antes de a gente voltar aqui ao nosso bate-papo com o Tibúcio, direto lá de Apodi, a gente fala sobre a sessão de hoje da Câmara de Mossoró. Teve a votação de um importante programa referente à saúde ocular e houve essa votação hoje com presença de optometristas lá no plenário. Vamos acompanhar como foi a sessão de hoje. A tribuna popular foi usada para divulgar uma campanha que busca arrecadar roupas. A iniciativa é da loja maçônica Liberdade 33.
caixas que nós colocamos para arrecadar essas roupas, e elas são colocadas em diversas instituições, condomínios, instituições públicas, na própria maçonaria, em lojas maçônicas, e aí nós, através dessa campanha, as caixas cada vez que cheiam, nós retiramos e fazemos a distribuição. É uma campanha que a gente já vem fazendo há vários anos, e esse ano promete ser também de maneira muito pungente, muito efetiva. Presentes na sessão, vários profissionais optometristas aguardavam a votação de um programa denominado Te Vejo Melhor. O presidente Genilson Alves destacou a importância da iniciativa. Tem que entender que existem esses profissionais, não é apenas o oftalmologista que cuida da visão. Tem o optometrista, tem o iridiologista e tem o oftalmologista, que são profissionais que atuam na visão, e o optometrista especial na visão primária. E esse projeto, esse programa Te Vejo Melhor, vai dar plena condição para que o nosso povo tenha mais dignidade ao exame básico. O presidente fala ainda sobre o reconhecimento deste profissional na saúde do olho, em parceria com os oftalmologistas. A optometria ela é reconhecida em mais de 137 países. Países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, Japão e outros países de primeiro mundo, atua o optometrista em parceria com o oftalmologista. Um na atenção primária e o outro nos exames mais invasivos, que precisam de medicamentos, cirurgias, diagnóstico. Então, dentro desse contexto, nós acreditamos que dentro desse trabalho nós vamos poder ter uma grande contribuição com o nosso povo a esse exame primário. Marcos é um dos representantes dos optometristas e reforçou que a iniciativa vai beneficiar crianças no início da idade escolar. A importância desse projeto, Danilo, é a gente trazer a qualidade de vida, principalmente as crianças em fase escolar. Então, hoje inicia o ano letivo e essas crianças, o básico, que é uma avaliação visual para detectar ametropias ou alguns problemas de binocularidade, problemas visuais, seja eles acomodativo ou até mesmo aquele grauzinho mesmo que vai fazer a criança desenvolver ali na escola. Então, esse projeto, ele cabe aí, certo? É uma parceria junto da optometria com o município de Mossoró, com a cidade de Mossoró, para a gente entrar dentro desse serviço multidisciplinar. Sobre a legalidade, Marcos disse que existe entendimento sobre a atuação do profissional. Isso é uma guerra, Danúbio, que a gente vem enfrentando há décadas, certo? Isso aí é uma briga jurídica que já vem se arrastando há anos, e desde 2021 a gente já tem essa legalidade através do STF, já foi votado na DPF 131, onde define que o profissional, o optometrista de nível superior, ele pode ter consultório, ele pode atender nas unidades básicas de saúde, enfim, em qualquer instituição, seja ela particular ou pública. No uso da tribuna, o vereador Jailson Nogueira cobrou mais segurança nas unidades básicas de saúde. Em menos de 15 dias, a UBS José Leão, ali na Joaquim Nabuco, Alto da Conceição, foram assaltados 4 vezes. Inclusive, o dentista lá está impedido de realizar seus trabalhos, porque realmente levaram a caneta, levaram alguns materiais da sala do dentista. Então, eu falando sobre segurança, sei que a Guarda Municipal precisa de concurso, O município tem que fazer concurso para que esta segurança chegue com mais eficiência a estas unidades que precisam de segurança. O pessoal, os servidores estão todos inseguros, cada pessoa que chega lá pensa que é um assalto. Então, a gente estamos aqui reivindicando para que as UBS sejam pelo menos monitoradas através de vídeo monitoramento, que não existe. E um dos momentos ali na sessão da Câmara de hoje, de maior tensão, podemos dizer assim, foi quando foi rejeitado uma moção de aplausos pela delegação Potiguar, composta pela governadora Fátima, secretária estadual de Cultura Marilande Brito e os artistas Deusa do Forró, Cláudio Araújo e Jarbas do Acordeon, pela representação do Rio Grande do Norte no Festival Internacional de Forró Raiz, em Lille, na França, em defesa da candidatura do forró como patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco. E esse requerimento foi da Marleide Cunha, e foi rejeitado pela maioria da Câmara de Mossoró. A base governista, principalmente, a Marleide, publicou nota, ela publicou aqui que a moção de autoria da vereadora
valoriza a cultura nordestina e os artistas que foram representar o RN na França. É lamentável que a bancada governista vire as costas para a nossa identidade cultural. Eu achei graça quando o Alex do Frango disse: como é, a gente vai aplaudir a turma daqui que foi dançar forró em Paris? Pois é, né? Então, bem, eu acredito que vale a moção de aplausos, né, pela, digamos, iniciativa, né, do forró se tornar esse patrimônio mundial, né? Mas aí não houve entendimento ali, uma articulação junto aos demais parlamentares para talvez a vereadora explicar melhor. Enfim, vai ficar para amanhã, né, uma posição aí da vereadora Marleide, também aí essa contra-argumentação do vereador Alex do Franco. Estaremos novamente lá na Câmara de Mossoró para acompanhar mais uma sessão ordinária. Tem muito movimento aí, viu? E estou acompanhando de perto, viu, Valdenberg, o Bronca, que está tomando café. Cuidado com que muito café, às vezes, né, coisa, viu, o Bronca? E o Bronca faz uma pergunta aqui, está acompanhando a gente. E se, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo com o Tiburcio Marinho, direto de Apodi, e o Bronca pergunta: e se Walter for candidato ao governo? Ele está dizendo que vai seguir, né, como governador com a saída de Fátima, que vai disputar o Senado. Mas e se, né, tem esse se no meio, hein, Tiburcio? Se ele for candidato ao executivo, como é que fica esse palanque aí? É possível prever esse baldeado todo que pode acontecer em Apodi? Olha, o se funciona como uma série de... Na própria língua portuguesa, né, diz que funciona como uma partícula expletivo de realce, mais ou menos por aí, mas existem muitas conjecturas, né, muitas possibilidades, vamos ouvir ouvintes, porque o que se pensa, né, o que se é dado como certo, seria o afastamento da governadora, que pretende voltar ao Senado, e que para que ela possa ser candidata é preciso realmente se desincompatibilizar. Uma coisa é o Walter Alves, hoje vice-governador, sendo liderado pela governadora, e outra coisa é o Walter sendo o governador, o dono da caneta, não é? O Walter que hoje tem mais de 40 prefeitos, o MDB hoje tem mais de 40 prefeitos, e vimos recentemente a sinalização de que pelo menos 5 ou 6 deputados deverão também ingressar na sigla MDBista. Já temos aí o Baldo Fernandes, Ivanilson, o doutor Bernardo, e a grande aposta de que, até final do ano, início do próximo ano, o presidente da Assembleia também possa compor os quadros do MDB, no caso Ezequiel Ferreira de Souza, que aí fortalece cada vez mais a sigla MDB. Além de outros que poderão somar no MDB para que ele possa ter uma chapa também forte para disputar a Câmara Federal. Então, isso aí fortalece por demais Walter Alves, que como ainda o tempo está muito nebuloso, né? Esse tempo político de hoje muito nebuloso, pode ser Walter de se definir no momento que é candidato. Ele deve ter compromisso com a governadora Fátima de apoiá-la para o Senado, e aí nada o impedirá que ele venha a ser o candidato ao governo, porque ele é o dono do MDB, ele é governador com direito à reeleição, então nada pode impedir, vai depender da vontade dele. Ele tem dito a interlocutores que não deseja, quer fortalecer o MDB, quer fazer a maior bancada para a Assembleia Legislativa, quer inclusive marcar pontos lá na Câmara Federal, que o MDB já elegeu até 4 deputados federais e hoje não tem nenhum. Então, esse é um dos propósitos de Walter Alves, mas o tempo dirá. O tempo dirá qual será a verdadeira posição de Walter Alves. Como a gente tem visto que o próprio candidato do Partido dos Trabalhadores não tem chegado aos 2 dígitos nas pesquisas, aí a gente não pode duvidar do que virá a partir de julho do ano que vem, quando será o prazo aí para a formalização das candidaturas. Registro aqui a audiência do Gerson Nóbrega, obrigado pela participação aqui conosco. Quem também está aqui é o Janilson, lá do bairro Belo Horizonte. Eu recebo também a mensagem aqui do Niel do Sumaré. Obrigado, Niel, junto lá com Dona Dita.
Quem manda os parabéns aqui pela entrevista, aqui direto para o Tibúrcio, é o casal Nonato Gomes e Edilene Moraes, estão acompanhando a gente direto lá do Van Rosado, aqui em Mossoró. O Niel está dizendo o seguinte, calma, Niel, Niel já está declarando volta aqui, mas bem, falando sobre a questão aí em Apodi, para o governo do estado, o Tibúrcio, você fala que Alisson hoje teria o apoio do prefeito Sabino, né? Cadu teria o apoio da oposição, né? E Rogério Marinho, Álvaro Dias, outros que estão aí também circulando como pré-candidatos ao governo, essa direita conservadora, tem espaço aí em Apodi? Como é que você tem percebido essa movimentação aí em Apodi e nos municípios vizinhos? Eu creio que tem espaço. Não faltarão aqueles que vão declarar apoio a qualquer uma das candidaturas. No momento, os nomes mais citados do prefeito Adson, devido à proximidade com Mossoró, devido já haver o apoio declarado do deputado Neilton Diógenes, também o apoio declarado do próprio prefeito Sabino, que aí será uma outra situação caso Walter Alves venha a ser o candidato. Assim também como a própria ala do Partido dos Trabalhadores, que não poderia deixar de, pelo menos momentaneamente, estar ao lado do Cadu, que é o candidato declarado da governadora Fátima Bezerra e, obviamente, do Partido dos Trabalhadores. Então, muita coisa a ser definida, não é? Muita coisa a ser definida, mas eu creio que aquele que vier a ser candidato, em maior ou menor número, deverá ter apoio de vereadores do município, de lideranças políticas, de ex-vereadores, de ex-prefeitos. Isso aí é uma coisa que é muito comum acontecer nos períodos eleitorais. Um abraço aqui para a sogra do Bronca, dona Josélia. Alô, dona Josélia, acompanhando aqui a gente. Muito obrigado pela audiência. Fica sabendo tudo da política de Mossoró e do RN aqui no nosso cenário político. Bem, Tibúrcio, vamos reforçar aqui o meio-dia TCM aí da 98. Nós temos o meio-dia da 95, a partir aqui de Mossoró, mas tem aí o da 98. Como é que faz para acompanhar o meio-dia aí na rádio TCM 98 FM? Essa movimentação toda aí da cidade, da região. Conta aí para todo mundo, para que os nossos telespectadores possam também ouvi-lo aí na rádio TCM 98 FM. Além do tradicional canal 98,3, nós temos para aqueles assinantes da TCM, nós temos a opção de nos acompanhar através dos canais 23.7, também do canal 16, né? Quando a gente está ao vivo, não só você pode nos acompanhar através de áudio, mas também pode nos acompanhar através de vídeo. Lembrando que a TCM também aqui em Apodi está presente, inclusive no Posto Tilon, ali naquela região que dá acesso à cidade de Felipe Guerra, em várias cidades, Severino Melo, Felipe Guerra, Caraúbas. Então, são opções daqueles que são assinantes da TCM. E também, claro, você pode nos acompanhar através do seu celular, que hoje é o meio mais natural, hoje é o meio mais fácil de sintonizar as emissoras, principalmente a 98,3. Úrcio Marinho, da Rádio TCM 98 FM, contou com apoio técnico aí do nosso menino de ouro, Ralisson Nunes. Seja sempre bem-vindo e qualquer novidade é só mandar um sinal para você participar aqui novamente do nosso cenário político. Muito obrigado, até a próxima, Tibúrcio. Até a próxima, Bruno. Muito obrigado aí. Mensagem para os juntos, o nosso meio do cenário político e também o nosso conexão. Um abraço para você, Tibúrcio, para todos de Apodi. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.